nossa live, ela tá um bate-papo bem legal e a gente vai falar um pouquinho, aceitando, né, a sugestão de uma das nossas seguidoras. Nós vamos, assim, falar sobre como é que é a proposta do ensino de Libras na educação básica. Então, eu vou falar um pouquinho dessa minha experiência, como é que eu comecei, como foi que eu desenvolvi esse trabalho. Em cada live vocês veem que eu vou falando um pouquinho e hoje eu vou dar novos detalhes. Vocês estão vendo que aqui na nossa frente tem um monte de joguinhos, né? Então eu pensei que hoje, né, seria um momento oportuno da gente conversar um pouquinho sobre esses jogos, como é que a gente faz para aplicar esses jogos. Não vou poder falar de todos, porque o nosso tempinho é curto, mas alguns a gente vai conversar, tá bom? Então fique ligadinho, você que está entrando aí, a gente manda aquele abraço, aquele beijo e que você possa participar conosco, tá bom? Então levanta a mãozinha aí, pode começar a fazer sua pergunta. A nossa temática é exatamente Libras na educação infantil, tá bom? Na educação básica. Pois é, a maioria de vocês, né, que vem acompanhando o nosso projeto, sabe como eu iniciei, mas existem sempre pessoas novas no grupo. Então, como a gente está vendo aqui algumas carinhas diferentes, eu vou começar me apresentando, né? O meu nome é Conceição Saúde. Esse aqui é o meu sinal. Essa daqui é Kívia. Esse é o sinal dela. A Kívia está comigo, ela é minha aluna do Letras Libras. Ela acompanha o nosso trabalho, a gente está desenvolvendo esse projeto juntas, né, com outras pessoas também, que ainda não apareceram nas nossas lives, mas com certeza em breve vocês conhecerão. E nós temos, assim, muitas coisas para compartilhar. E já temos compartilhado bastante coisas, tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês fiquem ligadinhos aí, é no dia da nossa mostra. Nós teremos a segunda mostra de conhecimentos em Libras. Esse é o sinal, olha só. Porque o sinal normal, então o que ele vai fazer aqui na íntegra, certo? Segunda mostra de conhecimentos em Libras. Então, é muita informação, né? Então, existe um sinal que foi criado. Então, como é que ficou esse sinal? Então, mostra de conhecimentos em Libras. Só isso aqui, certo? Então, a gente faz o segunda e faz esse sinal, segunda mostra de conhecimentos. Então, a gente já sabe que esse evento é um evento típico que acontece na UFCG em todos os anos. É o segundo ano que acontece, né? E faz parte de um projeto de todas as disciplinas do nosso curso. Então, esse ano, a mostra vai ter uma diferença. Vai ter uma diferença do ano passado. Quem participou da mostra o ano passado, viu o seguinte, foram 2 dias de mostra e os 2 dias você ia e conhecia os jogos, brincava, interagia. Esse ano nós temos um diferencial. Por quê? Muita gente ficou, que legal, queria aprender, queria saber como fazer. E vocês ensinam, vocês vendem. A gente não vende. Nós trabalhamos em prol do cunho educativo, né? Então a gente leva, a gente testa, a gente apresenta, mas a gente não vende, tá? Então o que é que a gente faz? O que é que a gente pensou? Então, para esse ano, para a mostra de Libras. Então, no dia, anote aí na sua agenda, dia 21 e 22 de outubro, será realizada a segunda mostra de Libras, certo? E como é que vai ser a programação? Bem, no primeiro dia, as vagas são limitadas. Então, assim que a gente divulgar o link, corra e garanta sua vaga, tá bom? Então, teremos no primeiro dia, dia 21, 5 minicursos com temáticas diferentes para que vocês possam, tá, se inscrever e cursar os minicursos, assim, tendo a oportunidade de aprender a criar materiais pedagógicos aliados àquela área, tá certo? Depois disso,
no segundo dia de mostra, nós teremos a galera dos mini cursos lá na Mostra Conosco, mostrando o que aprenderam, como também nós vamos ter os outros jogos desenvolvidos pelos alunos da UFCG nas diversas turmas, tá, de práticas pedagógicas, aplicando esses jogos para a comunidade acadêmica interna e externa da UFCG, bem como toda a sociedade é convidada, tá bom? Então fique ligadinho, vai ser muito especial e a gente vai estar mostrando para vocês toda a programação, tudo que vai acontecer, tá bom? Então, era isso o nosso recado inicial e agora a gente vai para o nosso tema. Pois é, Lady, você que chegou um pouquinho atrasada perguntando qual o tema, pois é, Paula já me ajudou. Paulinha, ó, beijinho para você. É ensino de Libras na educação básica, tá? Então vamos lá. Meninas, para mim é uma grande alegria para nós, né? Vocês estarem aí conosco, participando, nos ajudando, isso é maravilhoso. Então continue aí ligadinhas e já comece a mandar a perguntinha de vocês, tá? Então, vamos começar falando como é que é feito esse trabalho, tá? Então, a depender da escola, esse trabalho, ele vai ter algumas faces, certo? Então, veja bem, se a escola que você trabalha, que você vai trabalhar, é uma escola bilíngue, então isso significa que o profissional que vai trabalhar nessa área é um profissional formado e que é formado, e além de ser formado naquela disciplina, ele também é um professor de Libras. Ele tem conhecimento linguístico da língua brasileira de sinais e ele também tem aquela licenciatura específica. Às vezes tem até as duas, tá? Então, por exemplo, na escola bilíngue, geralmente trabalha o professor formado na área, mas que é fluente em língua de sinais. Por quê? Porque ele vai lecionar os conteúdos específicos, todos em língua de sinais. Eu estou falando aqui de ensino bilíngue, ok? Então, ensino bilíngue, escola bilíngue. E qual o papel desse professor? Bem, tornar tudo aquilo, todo o conteúdo ensinável em um conteúdo visual, para que o surdo possa, assim, dar sentido àquilo que ele já internalizou, ou seja, ao conhecimento de mundo já existente, ok? Então, esse surdo, ele vai chegar na sala de aula, né, com um letramento, ele vai ter um reconhecimento de imagens, de situações, de lugares, mas muitas das vezes isso vai vir sem sentido. E aí é na sala de aula, nesse contato com o professor bilíngue, tá? Que ele vai ter essa identificação. Então, quando o professor traz esse conteúdo e ele coloca esse conteúdo visualmente, o surdo começa a dar significado para aquilo que ele tinha já internalizado de conhecimento de mundo. Ok? Entendidos até aí? Esse é um aspecto, tá? O outro aspecto ou o outro caminho, como você queira falar, são as duas possibilidades atualmente, né, na educação básica, se referindo à educação de surdos, é a inclusão. E o que é que acontece na inclusão? A inclusão, o aluno surdo, ele sendo matriculado, é colocado um intérprete em sala de aula. Esse intérprete será a ponte entre o aluno surdo e o professor. Nessa realidade, o professor ele não é obrigado a saber Libras, porque o intérprete vai fazer essa intermediação. Porém, pessoal, o que é que acontece? É o professor que é responsável pelo processo de ensino-aprendizagem e não o profissional intérprete. E aí começam alguns embates nessa educação. Por quê? Porque o professor, muitas vezes, ele acha que é o intérprete que tem que avaliar, é o intérprete que tem que dizer o que o surdo aprendeu. E, na verdade,
quem faz essa avaliação é o professor, ok? Enfim, e como é que fica essa questão da educação básica? Atualmente, o que é que tem acontecido? Eu já compartilhei com vocês, com algum de vocês, que em algumas cidades, Libras, atualmente, ela se tornou disciplina. Então, disciplina na educação básica. Uau! Mas é numa escola só de surdos? Não, nas escolas inclusivas, tá? Então, nas escolas inclusivas, algumas escolas inclusivas, em alguns estados ou cidades, Libras se tornou disciplina, tá? Então, o que é que acontece? A gente tem uma grande missão, né? E isso foi o que eu fui desafiada, inicialmente, a lecionar Libras como disciplina na educação básica. E eu tinha, pessoal, como eu já compartilhei aqui outras vezes, e quem está chegando agora vai saber a minha história, eu tinha alunos surdos, né? Numa única sala de aula, eu tinha alunos surdos, eu tinha alunos autistas, alunos, né? Os ditos normais, né? Como a gente chama. Eu tinha os ouvintes, todos juntos numa sala de aula só. Então, para vocês terem uma ideia, eu tinha uma sala, tá? Eu tinha uma sala de aula onde eu tinha 2 alunos autistas, cada um com um nível diferente. Eu tinha um surdo, eu tinha uma criança cadeirante e eu tinha ainda nessa mesma turma uma outra especificidade que era o TOD. Qual é o TOD? O TOD é aquela criança, né, ou aquela pessoa que ela tem um comportamento atípico, porque tudo que você responde positivamente, ele faz o contrário. Então, é como se você pensar, você tem uma impressão que o TOD, ele faz tudo o contrário do que você fala. Você acha que ele é aquela pessoa rebelde, que ele é aquela pessoa do contra. Mas, na realidade, faz parte da deficiência do TOD. Então, você tem que falar com um tom de voz bem manso para que o TOD possa reconhecer em você a tranquilidade e ele possa te obedecer. Porque se você falar num tom mais alto, o TOD vai bater de frente com você. Ok? Então, imagine que nessa turma eu tinha o desafio de lecionar Libras a todos os alunos. Educação é para todos, desde a Declaração de Salamanca, ok? Então, gente, na realidade, quando a gente está na educação, na instância da educação, a gente sabe que muitos abraçam a causa e outros não estão nem aí. Eu quero receber o meu salário e ponto final, não é? E quando a gente chega com algo inovador, querendo fazer algo diferente, o que é que as pessoas geralmente dizem? Tá querendo aparecer. Mas para que ter trabalho? O meu final de semana é meu, concordo com você. Mas e o seu planejamento? E mediante a tudo que está acontecendo, você vai deixar como está? E aí as pessoas diziam assim, mas é responsabilidade do Estado, é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade do presidente. Então, gente, cada um joga para um lado. E, na verdade, o que acontece? Se cada um fizesse a sua parte, juntos faríamos uma grande parte. Então, juntos somaríamos forças. E é isso que eu comecei desde o princípio a combater, tá? Então, eu comecei a pensar pedagogicamente em como pedagogizar aqueles jogos, em como trabalhar adaptando determinadas situações, determinados conteúdos, né? Para que todas as crianças pudessem ter a oportunidade de aprender e de se desenvolver, tá? Então, só pegando um ganchinho aqui no que Leide está me dizendo, né? Ela fala o seguinte, que aquilo que eu estou falando é a realidade nas nossas escolas, né? O professor fala seu aluno, fala seu aluno como se não tivesse nenhuma responsabilidade sobre ele. É aquilo que eu estava falando, né? O professor chega para o intérprete e diz assim,
Ele aprendeu? Ele respondeu? Qual é a nota dele? Quem é que avalia? Quem é que corrige a prova, né? E aí, para completar, né, a Leide está compartilhando também conosco, como intérprete, né, acabamos adaptando atividades, provas e o que precisa. Na maioria das vezes, só ensinamos devido à realidade desse aluno, que está ainda na aquisição de sua L1, né? Então, isso é uma realidade bem gritante. Então, veja bem, uma das coisas que eu passei, e eu não estou distante de você, Leide, mas como foi que eu passei por isso e como eu superei, né? Então, no meu estágio, eu fui para uma escola, né, no município de Cabedelo. O sinal da escola é assim, ó, certo? Paulinho Siqueira. E o que acontece? Eu tinha, né, que lecionar, na verdade, não lecionava ainda, mas o meu estágio, eu tive que lecionar algumas aulas, né, no estágio, a gente faz essa prática. E nessa sala de aula tinha um aluno na terceira série, ele era surdo. E eu fiz toda uma coisa, preparei muito cartaz, fiz toda uma preparação para a ministração dessa aula. E eu percebia que o aluno olhava e se encantava com as imagens, mas eu percebia ao mesmo tempo que ele não tinha ainda referências e ele não sabia a língua de sinais. E aí o que acontece? Eu termino após o estágio voltando para essa mesma escola e eu tenho a oportunidade de trabalhar exatamente com esse surdo. Então vocês imaginem, quem aí já trabalhou com surdo, né? No momento que o surdo ele não está afim de conversar, que ele não quer saber, e ele é uma criança, não é? Que eu não estou falando aqui de um surdo adulto, ele é uma criança. Então, quando ele não quer algo, o que é que ele faz? Ele fecha o olho. Então ele fazia assim para mim, ó. Ele fechava o olho. E eu na sala de aula, tentando interpretar, e o surdo fechava o olho. Ele fazia assim, balançava assim, fazia. Como quem dizia, eu não quero ver, eu não quero aprender, não quero saber o que você está me dizendo, né? E o professor não tinha essa questão de parar, de observar. Veja, eu estou aqui com Kídia, mas se eu falar uma palavra onde ela precise fazer uma datilologia, eu pauso a minha voz, porque eu sei que ela precisa do meu apoio. Mas imagine se você começa, fala, e aí o intérprete não tem condição de interpretar. Por quê? Porque você está lá na frente, não é? Então, gente, o que terminou acontecendo? Quando eu verifiquei que o aluno surdo, ele não tinha ainda a aquisição da língua de sinais, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu conversei com a diretora, conversei com a coordenação da escola e passei para que ela pudesse passar para os demais professores, né, a realidade daquele aluno surdo. Como na educação básica a gente tem uma professora, né, a pedagoga que fica, depois da pedagoga a gente vai ter um educador físico, né, um professor da educação física, depende da escola, um professor de artes, né, que é esse professor que vai entrar em sala de aula e depois vai embora. E a gente vai ter também, gente, nessa escola que eu trabalhava, tinha também professora de Libras. Aí, olha só, 4 professores diferentes na escola, né, nessa mesma sala de aula. E aí, meu povo, começou, né, cada um chegava, ministrava sua aula, né, tudo do mesmo jeito que vocês já conhecem, né, agenda, né, copia, atividade de casa, de classe. E eu lá, interpretando, e o aluno não olhava para mim. Então, quando eu passei a realidade do que estava acontecendo para a professora, para a coordenação, então eu disse, gente, o que a gente pode fazer para ajudá-lo é dar significado às coisas que ele já sabe. E daí, dando esse significado, que é através da língua de sinais, ele vai desenvolver e com isso ele vai passar a ter interesse nos conteúdos escolares. E foi exatamente o que aconteceu. Então, começamos a trabalhar junto aos jogos, né, adaptando os jogos. E é interessante que a maioria alguns desses joguinhos aqui são joguinhos muito antigos. São joguinhos que já têm aqui 12 anos comigo.
porque foi exatamente quando eu tinha esse aluno lá no município de Cabedelo. Então, veja, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. A gente tinha que trabalhar, a professora tinha que trabalhar o conteúdo masculino e feminino, né? Muitos de vocês sabem, a questão do gênero em língua de sinais é o acréscimo, né, do sinal masculino e feminino. Então, como é que eu vou fazer para trabalhar isso, né, no português? Então, eu peguei esse joguinho. Você veja aqui, ó, eu tenho a imagem do macaco, a imagem da macaca, não sei se dá para vocês verem direitinho, por aqui dá para ver um pouquinho. Tô vendo aqui no outro celular, certo? E aí, gente, dentro dessa brincadeira, né, esse aqui é um jogo da memória, então todas as cartas são do mesmo jeito, ó. E aí elas são dispostas sobre a mesa. Quando o aluno consegue tirar o macaco, aí eu peço que ele faça o sinal do macaco, né? E quando ele encontra o da macaca, ele faz o sinal. E aí, essa marcação de gênero se torna um sinal composto na língua de sinais. Por quê? Porque ele vai ter que fazer o sinal de macaco mais o sinal de masculino ou feminino, certo? Então, isso a gente vai utilizar em que momento? No momento do ensino de português como L2. Mas no momento que se fala, que se ensina Libras, ele é automático, certo? Então, a gente faz macaco e acabou, certo? Então, começou esse processo. Então, fez esse joguinho. Depois, a gente teve um momento em que a gente precisou trabalhar as expressões, tá? E aí veio o segundo joguinho, tá? Que a gente fez, que foi esse daqui, ó. Então, esse joguinho aqui, vocês podem observar que são várias expressões, tá? E também segue o mesmo raciocínio do joguinho da memória, tá? Então, eu tenho aqui o menininho feliz, né? Então, ele tinha que sinalizar para mim o sinal de feliz. E aqui eu tenho um menininho falando. Então, ele tem que sinalizar para mim um falante. Aí, eu sempre pego um gancho. Então, por exemplo, esse falante aqui é uma pessoa que oraliza, certo? Mas e o falante da língua de sinais? Como é que a gente fala? É falante também? Então, seria sinalizante, certo? Então, esse sinalizante, o sinal seria como? Aqui vai dar o sinal para vocês. Então, sinalizante. Então, seria sinalizante, certo? Então, é muito interessante, porque no momento que você vai ensinar um conteúdo, esse conteúdo ele se torna interdisciplinar, ou seja, ele perpassa entre as demais disciplinas, né? E aí você começa com e aí eles vão tomando gosto, né? E foi exatamente o que aconteceu. Então, esse meu aluno começou a se interessar e começou a querer brincar, só que o que era que a gente fazia? A gente dizia para ele, olha, você pode brincar com os jogos, mas no horário oposto. X horário a gente pode ir para a sala de jogos, contanto, mas você só tem direito de ir se você ficar na aula, acompanhar a aula e copiar as atividades. Por quê? Porque aí era um estímulo para ele. Ele sabia que ele ia para a sala de jogos e aquele conhecimento que estava sendo adquirido ia ser utilizado em sala de aula, tá? Bem, e aí, gente, foram várias tentativas, né? Muitos erros e muitos acertos. Por quê? A partir do momento que a gente erra, a gente constrói um novo conceito, certo? Então, esse joguinho não fui eu que criei, é interessante. Eu dei a ideia para uma aluna e ela pegou esse joguinho aqui e ela começou a trabalhar, né? Então, eu falei para ela, olha, para a gente trabalhar na educação básica, o surdo precisa visualizar a imagem, ele precisa ter a imagem e o sinal. Então, imagem, sinal, palavra. Então, palavra, vocês vejam que quando eu escrevo aqui a palavra,
né, na escrita da língua portuguesa, e quando eu transcrevo ela manualmente em datilologia, é a mesma coisa. Então, não estou dando um novo elemento. Eu apenas estou fazendo a escrita da língua portuguesa e a datilologia da palavra, ok? Então, essa atividade, ela faz a separação de sílabas e aí a gente vai contar quantas sílabas tem na palavra sapo, por exemplo, tá? E aí, a imagem do sinal, aliás, a imagem do animal, e aí a gente pede para que o surdo dê o sinal, tá certo? Enfim. E aí tem outros animais que a gente trabalhou, e aí a gente vai desenvolvendo, né? Cada aula tem um objetivo, tem o conteúdo ensinável, então a gente vai ver que elementos a gente pode acrescentar, tá? Então, deixa eu ver aqui o que ele está dizendo. Então, esse primeiro jogo dá para trabalhar gênero no português e em libras, ou separado. Pois é, aquele primeiro jogo que eu mostrei para vocês, né, que a gente falava, deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Sim, a gente pode ensinar o gênero em português, tá? No primeiro momento a gente ensina o gênero em português e a gente também ensina o sinal. Lembrando que quando a gente fala de ensino de Libras como L1, ou seja, o surdo chegou na escola, ele nem ainda se apoderou da língua dele, da L1 dele, né, da língua materna dele, no caso a Libras, nem tampouco do português. Então eu vou ter que caminhar seguindo essa vertente. Primeiro eu ensino Libras, para depois eu ensinar o português. Então vamos supor que eu pegue esse gênero, né, esse conteúdo aqui, gênero, eu preciso ensinar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ensinar ele em português. Depois que eu ensinar ele em português, ele viu a imagem, aprendeu o sinal, aí no terceiro momento, aí eu vou sinal e datilologia. Datilologia ou forma escrita. Aí sim, ele se torna um jogo bilíngue ou um ensino bilíngue, porque eu vou pegar esse ensino de português e eu vou trazer para realidade surda. Ok? Pois é. Então, continuando ainda nessas dicas, né, de atividades, de joguinhos que a gente foi desenvolvendo, aí um outro joguinho que eu acho que hoje o foco está mais assim voltado para a educação básica que a gente faz, né? Então, em se tratando da pessoa surda, a gente vai ter aqui um outro jogo também. Esse jogo aqui, ele é sensacional. Esse jogo aqui, gente, eu não fiz. Esse jogo eu comprei. Na verdade, eu não comprei. A minha filha ganhou. E a bichinha perdeu já o jogo, né? Porque eu que fico com o jogo dela. Então, veja bem, esse jogo aqui, se vocês quiserem procurar, eu não ganho nada com isso. Mas vocês podem procurar. O nome dele é Jogo Soletrando. Jogo Soletrando Júnior. Certo? Aí, qual é a empresa, né? Vou fazer um pouco desse merchan aqui. É da Grow, tá? Então, é um jogo da Grow. Então, como é que é esse jogo? Veja, que interessante. A gente fez várias adaptações com esse jogo, olha só. Esse jogo aqui, você vê que ele traz a imagem e ele traz as palavras, a palavra que refere-se à imagem, toda misturada. Ou seja, o surdo, ele vai ter que colocar ela na sequência, ou seja, ele vai ter que reorganizar essa palavra, certo? Então, esse jogo aqui, aí o que é que acontece? Na frente a carta mostra a imagem, a palavra desorganizada e nas costas da carta a gente tem a escrita correta, certo? Então, a pessoa que tirou a carta, ela só vai ver a frente. Mas quem está jogando com ela está vendo a resposta, porque está olhando a parte de trás, certo? Então, pessoal, esse jogo é simplesmente sensacional. E ele vem com várias coisas, mas eu só peguei as cartas e utilizo até
hoje, porque na verdade ele vem com tabuleiro, ele vem com várias outras coisas que fazem parte do joguinho, certo? Aí veja bem, essa é uma versão. Nessa mesma linha, a gente tem uma segunda versão, que é essa versão que está aqui na frente, certo? Essa daqui foi uma criação nossa, certo? E aí você vai ver que a gente tem assim, eu vou dar uma misturadinha aqui para vocês verem que tem, ó, deixa eu ver aqui. Olha só, a gente tem aqui cartinhas misturadas, né? Deixa eu ver se tá dando para vocês verem. Eu misturo e como é poucas palavras, eles ficam bem parecidinhos, né? Aí veja bem, aqui a gente tem uma imagem, eu acredito que todos estão vendo aí, ó, eu tô vendo aqui, tá dando para ver. É um gato, tá? Em cima eu tenho a escrita em português, embaixo eu tenho a datilologia. O que é que acontece? Eu estou supondo que esse surdo, ele vai brincar esse jogo e ele reconhece a imagem do gato, porém ele não sabe como é feita essa escrita. Digamos que ele não sabe em português, mas ele consiga reconhecer manualmente. Então ele tem as duas possibilidades, certo? Então, ele brincou comigo. Eu disse que o sinal era gato, ok? Então, conseguiu, organizou as palavras. Qual é a diferença desse jogo para esse primeiro jogo que eu apresentei, né? Que tinha aqui o avião. Bem, aqui é um signo só, é uma imagem só, e as palavras estão a palavra está desordenada. E ele tem que ordenar essa palavra. Aqui eu tenho cartas separadas, ou seja, tudo separado, certo? Mas eu tenho uma dica muito importante, que é a imagem do gato em todas as cartas. Então, ela é igual em todas as cartas, porém eu tenho que saber como escrever essa palavra, certo? Bem, aí esse jogo aqui, a gente pode brincar com ele de várias formas. A gente pode brincar, por exemplo, colocando quais os animais que você organizou ou ordenou as palavras são animais domésticos, né? E qual deles são animais selvagens? Então, a gente vai fazer a separação e, consequentemente, a competição entre os alunos, tá bom? Então, vejam aí que isso aqui é uma dica. Estou vendo aqui que está entrando um monte de aluna. Beijo, meninas queridas. Minha turma, vocês nem viram esse jogo ainda, eu já estou mostrando a galera da internet. Gente, é muito legal, porque assim, todos os dias a gente está criando coisas, a gente está fazendo novos jogos, novas ideias, e é muito bom poder compartilhar com vocês. É muito bom poder socializar, né, disseminar as práticas pedagógicas. Isso é fundamental, tá? Beijo para todo mundo, tá? Ó, surdos e ouvintes que estão aí comigo, tá? Então, gente, viram? Deu para entender aqui? Agora eu queria que vocês fizessem perguntas, né? Porque se eu mostrar todos os jogos vai ficar muito repetitivo. Então, eu quero que vocês tenham a liberdade, né, de perguntar e que eu possa, assim, ir aos poucos respondendo todas as questões. Quem aí gostaria de fazer uma pergunta, pode mandar que a gente responde aqui agora, tá bom? Vamos lá? Olha só, enquanto vocês digitam aí a resposta de vocês, né? Aliás, a pergunta de vocês, estou aguardando. Eu vou mostrar os dadinhos, né? Esses dadinhos aqui são dadinhos com configurações de mão, tá? Eu gosto muito, muito, muito de fazer isso aqui para brincar com meus alunos na educação básica, tá? O que é que a gente faz com esses dadinhos? Bem, depois que os alunos já aprendem, aí eu estou já tirando um pouquinho da educação de surdos e aí eu estou focando, vamos supor, se você estiver numa sala de aula inclusiva, certo? Onde tem surdo matriculado e também tem alunos ouvintes.
tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Ensinamos o alfabeto manual, as configurações de mão. Então, um dadinho desse aqui, a gente joga, tá? Então, vamos supor que eu vou jogar aqui do lado, para vocês não... A câmera não vai acompanhar, tá? Mas eu vou jogar aqui do lado. Então, eu joguei e aí caiu essa configuração de mão. Estão vendo aí? Essa configuração de mão aqui refere-se a o ou zero, certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? A competição é 2 alunos, né? 2 equipes. E aí, caiu essa configuração de mão, a gente vai precisar que você me diga o maior número de sinais que se faz com essa configuração de mão. Então, eles começam, um diz um sinal, o outro diz outro sinal, e aí vai aquela coisa, e aí a gente diz, não pode ajudar, todo mundo, ó, boquinha fechada, então o pessoal só nos sinais. Então, é muito legal. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, as crianças adoram competir. Então, vale muito a pena botar um painel, ou escrever no quadro, colocar quem está ganhando. Eles adoram, simplesmente adoram. Então, assim, é algo que a aula passa assim, ó. E quando a gente diz, gente, o nosso horário acabou, até a próxima, tia, por que você não continua dando aula? Não deixa a professora entrar. Eu digo, não, a professora tem que entrar. Então, é muito legal. Bem, Leide está perguntando se a gente tem algum jogo que trabalha os numerais. Temos sim, temos várias propostas de jogos, só que nesse momento eu não trouxe nenhum jogo aqui, tá? Que tenha essa questão de trabalhar os numerais, com exceção do dado, né? Você está vendo aqui que eu trouxe um dado, certo? E aí, quem é aluno aí de Letras Libras, do curso de Libras, tá vendo aqui esse numeral. Esse numeral assim, ó, que se eu fizer assim para frente, ó, é legal, certo? E aqui para lateral é o numeral 1. Mas alguém aí poderia me dizer, né? Alguém aí poderia me dizer, esse numeral aqui, ele é um numeral com referência ou sem referência, né? Então, a gente trabalha o conteúdo. Isso aqui é para quê? Para eu dizer o quê? Para eu dizer número de casa, de roupa, de sapato, né? Para eu dizer a placa de um carro, para eu dizer o número do meu telefone. Ou isso aqui é para eu quantificar as coisas? Quem lembra disso aí? Pois é. Pode ser que isso seja um tema de uma próxima live. O que é que vocês acham? A gente falar um pouquinho sobre esse processo de ensino-aprendizagem de Libras como L2. A gente vai falando, tá? A gente aceita sempre sugestões e fala para vocês. Mas enfim, numerais, então aqui é mais sequencial, então joguei o dado e aí vamos para um jogo de corrida. Olha, a Jussara está aqui respondendo para mim com referência. O que é que vocês acham, hein? Vocês concordam que é com referência? O que é que vocês acham? É um número com representação ou sem representação? O que é que vocês acham? Esse número aqui é um cardinal com representação ou é apenas um cardinal sem representação? Olha lá, hein? Pode ser representação ou referência. Vou responder para vocês não ficarem aí curiosos, né? O resto da semana, pois é, ele é sem referência, porque com referência são os numerais para quantidade, eles vão quantificar as coisas. Então, ao invés de fazer esse 1, eu faço 1, certo? Aí vamos aqui, ó, 1, aí deixa eu ver aqui para vocês, ó. Ao invés de fazer esse 2, que é para um número cardinal normal, certo? Eu vou fazer esse 2, que é um número com referência, tá? Então, ele tem referência, então é para quantificar as coisas. Então, o número com referência é assim, e assim é um cardinal normal, é um número sem referência, tá? E aí, eu vou ter uma outra mudança no 3, porque o 3 sem referência é assim, e com referência ele é em pezinho, ó. Então, a mesma coisa eu vou fazer assim. E da mesma forma é o 4, tá? Deitadinho sem referência, em pezinho, dessa forma, ele é com referência. Então, essa é a diferença entre os cardinais normais, né? E os cardinais
com referência, ou seja, os numerais que a gente estava, que eu estava perguntando, né, e vocês me responderam aí. Então, é um número sem representação ou com representação, tá bom? Então, vamos lá. Gente do céu, deixa eu ver aqui. Ai, não acredito, não tô vendo. Jeane falou e apagou aqui pra mim. Não vi, Jeane, o que você falou. Só se voltar. Repete tua pergunta, eu não vi, eu só vi alguma coisa assim, um choro. Ah, perdeu tudo aqui, viu? É porque você saiu e entrou novamente. Aí apaga todas as mensagens. Poxa, agora eu vou fazer igual surdo. Que peninha. Eita, eu quero mandar um beijão pra Cecília. Cecília foi minha aluna em Cabedelo. Que coisa linda, tá nos seguindo. Um abração, Cecília, pra você. Fico muito feliz em você estar acompanhando. Você melhor que ninguém sabe como eram as nossas aulas, as nossas conversas. E se você quiser aí falar conosco, fique à vontade. Tá bom? Então, hoje nós estamos falando sobre o ensino de Libras na educação básica, tá? Então, como ele acontece, como ele ocorre e quais foram as ferramentas, né, que eu desenvolvi no decorrer da minha prática para trabalhar na educação básica, tá? Então, várias pessoas aí, a Nete, beijo para todos. Ah, tá. Então, vamos lá, a Jeane repetiu aqui a pergunta. Sobre os dados, quais os materiais que podem ser confeccionados? Ótimo, muito boa pergunta. Veja bem, esse dado aqui foi feito com cartolina, certo? Agora veja, bem leve, mas também bem frágil, certo? Então, se você precisa de um material mais forte, se você precisa realmente, você tem aquela vida meio que peregrina, vive andando cheia de sacola para dar aula, assim como eu tenho muitas sacolas. E os alunos brincam muito comigo porque eles carregam minhas sacolas. Eu digo, quem gosta de ajudar, leva a sacola da professora, certo? Então, gente, a minha dica é que você faça, se você for fazer de cartolina, que você faça, mas que você coloque saquinhos dentro para que ele fique cheio, estufado, entende? E uma outra coisa muito legal, se você quer que ele tenha uma durabilidade, então o legal é que você emplastifique, tá? Antes de montar. Então isso é uma boa dica. Mas tem pessoas que fazem o dado. Eu tenho dado ali eu tenho dado de cartolina, guache, que é aquela mais dura. Eu tenho de papelão, né? Aquele papel Paraná, tá? É um papelão bem duro, parece caixa de papelão, tá? E eu aproveito tudo, tá? Eu tenho uma aluna que ela trabalha em hospital e assim, quando tem caixa de medicamento que não tem nada dentro, a caixa tá seca, vai pro lixo, eu digo, guarda pra mim. Né? A gente guarda tudo, na verdade a gente vai guardando porque a gente entende que todo material pode ser reaproveitado, tá? E pode se transformar num joguinho. Então, caixa de remédio, né? Caixa de pizza a gente transforma em material, né? Para trabalhar uma roleta, trabalhar frações, né? Um conteúdo bilíngue, né? Trabalhar frações através de uma caixa de pizza muito legal. Você pode fazer, deixa eu ver mais o que você pode fazer. Sim, com o próprio papelão você pode montar o dado, né? Fazer o dado tanto assim com a datilologia, né? Dos numerais, ou você pode também fazer de uma forma tradicional, que é escrevendo mesmo o número, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês querem, tem curiosidade de perguntar mais alguma coisa sobre os materiais, né? Me perguntaram também, né, a respeito dos numerais, o que mais que a gente faria para trabalhar. Então, esse material aqui, por exemplo, eu fiz um bingo dos numerais. Geralmente a gente vê na internet um bingo
com no máximo 6, 9, né? 9 numerais. Então, o que foi que eu fiz? Eu aumentei a quantidade de numerais porque eu queria fazer de 1 até 100 nas minhas cartelinhas. Por quê? Porque esse bingo eu preparei para as minhas séries maiores, ou seja, para o Fundamental 2. Então, no Fundamental 1, né, na educação básica, eu não trabalho esse daqui, tá? Porque eu acho que ainda eu não trabalho, por quê? Porque eu prefiro trabalhar com menos números para que seja mais rápido e a gente ganhe tempo, tá? Aí veja, sempre eu escolho o papel Paraná, que é esse daqui, ó, esse mais begezinho. Eu sempre coloco o plástico, né? Eu emplastifico, tá? E nas bordas eu utilizo o durex colorido, tá? Então essa é uma forma de eu desenvolver as minhas cartelinhas. E veja que fica durinha. Só para vocês terem uma ideia, esse joguinho aqui, eu acredito que eu já tenho ele há uns 10 anos, certo? Então, veja que com o passar do tempo ele continua do mesmo jeito, tá bom? Uma outra coisa, por ele ser emplastificado, se eu tiver com condições, eu compro vários lápis hidrocor e eu distribuo os lápis hidrocor com a turma e as cartelas. Então, eles vão marcando e depois eu venho com um papelzinho, um algodãozinho com álcool e limpo todas as cartelas, elas ficam novinhas assim, tá? Mas, como nem sempre a gente tem dinheirinho para comprar lápis hidrocor, que é caro, aí o que é que eu faço? Peço a todos os alunos para juntarem tampinhas de garrafa PET. E aí você sabe que na garrafa PET vai ter a tampinha e vai ter uma rodinha que fica abaixo da tampinha. E essa rodinha, geralmente, ela vai para o lixo. Então, eu peço para que essas rodinhas sejam guardadas e aí eu junto várias delas. Então, aqui em cima, nesse bingo mesmo, eu distribuo as rodinhas das tampinhas da garrafa PET e aí a pessoa vai marcando, tá? De forma tradicional também tem o feijão, né? E aí cada um é livre para fazer aquilo que achar melhor e mais adequado à sua turma. Por que eu não gosto do feijão? Porque quando eu tô com minhas crianças, né? Eu prefiro evitar, né? Vai que uma criança dessa pega um feijão desse e bote na boca, né? Enfim, prefiro evitar. Então a rodinha é algo maior e a gente fica de olho com mais facilidade, ok? Então, mais alguma pergunta? Eu queria saber de vocês, se vocês têm curiosidade em mais algum material, se vocês querem que eu fale sobre mais alguma coisa específica. Caso contrário, a gente vai ficando por aqui, né? Hoje a gente falou sobre bastante coisa e eu não quero deixar a cabecinha de vocês muito cheia de informação, né? Toda semana a gente tá juntinho e a gente tem muita coisa para compartilhar ainda, tem muitas ideias, muitas práticas pedagógicas e a gente pretende, pessoal, sempre que possível, nos eventos fazer coberturas, botar materiais aqui, divulgar eventos para vocês, tá? Próxima semana nós estaremos, tá? Saúde! É ao vivo! Na próxima semana a gente vai estar com um copo de água aqui, viu? Para as duas. Próxima semana, gente, nós teremos um evento do PET Pedagogia, da turma de pedagogia, né? O COBESC, aqui na UFCG. E nós estaremos participando, estaremos ministrando um mini curso sobre as práticas pedagógicas na educação de surdos. E vamos tentar ver se a gente consegue fazer live. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos tentar, com certeza, levar o equipamento. E eu quero, assim, dizer para vocês da nossa alegria, tá? Queria, assim, agradecer de coração a cada um que segue a página, que compartilha, né? Assim, por onde eu passo, eu sinto o carinho de vocês, sabe? O agradecimento, muitas mensagens no privado, muita gente fala comigo no meu Instagram também, pessoal, né? Fala com Kívia. Isso pra gente, assim, gente, alegra nosso coração, sabe? E assim, porque a gente sabe que vocês serão também agentes multiplicadores dessas práticas educativas,
né, na educação dos surdos, nessa educação bilíngue que a gente tanto quer, que a gente tanto almeja, né, que o surdo tenha uma educação de base firmada, sólida, né, esse é o nosso desejo, né, esse é o nosso desejo, que se ele não estiver lá, mas se ele estiver na inclusão com você, mas que você faça algo por ele, que você lute por esse direito linguístico que ele tem, né, e é esse o nosso desafio, tá? Então, gente, na próxima semana a gente vai estar no Cobesc, tá? No mini curso. Então, eu acredito que se a gente conseguir fazer as lives, o mini curso acontece pela manhã aqui na UFCG, então não vai ser possível fazer a live à tarde, porque a gente já vai fazer pela manhã. Então, vamos ver se a gente consegue, vamos ver se a gente consegue fazer algumas filmagens, algumas entrevistas. Quero dizer para vocês, não somos profissionais, tá? Não somos da mídia, não somos blogueirinhas, somos pessoas que querem mostrar a diferença, querem fazer assim como as formiguinhas, sabe? Cada uma a sua parte. Cada um pega uma pontinha, sabe? Da folhinha, mas a gente quer levar alimento para o nosso formigueiro. Então, faça você também. Faça você também a sua parte. Socialize, divulgue. Então, não perca tempo. Vocês estão vendo aí que tem o sorteio de 2 livros no grupo, né? Na nossa página. Então, divulgue. Estamos já batendo a nossa meta. 1000 seguidores. É só o que a gente está querendo agora nesse momento. Então, já tem 850. Não acompanhei esses dias, mas enfim, temos 850 pessoas e a gente precisa bater a meta de 1000 pessoas. Então, curta, divulgue, socialize em todas as suas redes sociais e em breve a gente vai estar fazendo sim o sorteio, tá bom? Eu tenho uma última pergunta aqui da Rafaela, eu vou fazer só essa e depois a gente vai continuar para que a gente possa dar continuidade ao encerramento, tá bom? Então, professora, ela pergunta, professora, existe uma regra para qual conteúdo iniciar no ensino de Libras na educação básica, como, por exemplo, alfabeto, cores? Pois é, não existe uma regra, tá, Rafaela? Mas o que é que acontece? Alguns estados, eles fomentaram o currículo de Libras, tá? Então, em se tratando de Libras, ensino de Libras na educação básica, a gente tem esses materiais. E esses materiais eles foram criados, né, por Santa Catarina e um outro por São Paulo. Tá? Então, a gente segue, né, esse material, a gente segue essa disposição de conteúdo que eles mostram nos livros. Tá? E se você quiser ter uma base sobre isso, você pode entrar nas nossas, no Instagram, não, no Facebook, tá? No grupo do Facebook e na página do Facebook, ela está lá. Inclusive o link para vocês baixarem todos os livros, tá? Tem o livro do aluno, o livro do professor. E nós deixamos todos os materiais lá. Uma coisa muito importante é que não existe uma regrinha, né? Uma receitinha de bolo. Na verdade, existem conteúdos que eles vão aparecer lá na primeira série, vão reaparecer na segunda série, vão reaparecer na terceira, na quarta e assim por diante. Por exemplo, se eu ensino um alfabeto manual, certo? E as pessoas que não são surdas, os ouvintes, eles não continuam tendo contato, eles não estão ali praticando, teve um recesso, teve as férias, quando eles voltam, eles esquecem. Libras é como qualquer outra língua. Se você não pratica, você esquece. Então, é necessário revisar alguns conteúdos. Então, a forma que eu trabalhava era aplicando o mesmo conteúdo, reaplicando de forma diferente metodologicamente e aprofundando cada vez mais e interligando esse conteúdo a outros conteúdos. Então, eu trabalhava essa interdisciplinaridade. Tá certo? Então, gente, eu acho que chegou ao fim mesmo. Nossa intérprete aqui, ó, já tá com a garganta falida.
Aí você diz assim, mas ela não está sinalizando? Sim, mas a garganta seca assim como a minha também. Tá? Deixa eu explicar. Então, fala em Libras que eu falo português. É porque, na verdade, eu tô com uma crise de garganta, eu tô tossindo bastante, tá? Mas não é só, é crise de amidalite, é isso? Não. Ah, é uma alergia, tá? É só uma alergia, nem é crise de garganta, viu, gente? Eu que criei aqui a história. Então, se eu começar a ficar engolindo no seco, aí começa a vontade de coçar a garganta e começa a tossir. Então, me desculpem que eu não tinha como evitar. Enfim. Então, gente, um beijo pra vocês. Jussara, Deus te abençoe também. Deus seja com cada um de vocês, né, gente? A gente agradece a participação de todos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana, tá bom? Beijo!